Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Júlio César. Acompanha comigo aí da nossa aula. Nós vamos tratar de operações com números racionais. Nós vamos fazer um resumo aí dessas operações, tranquilo? Mas antes, olha só, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para mais aulas como essa e dar aquele like aí para o nosso trabalho, tranquilo? Então, com vocês na tela, o nosso desafio de hoje. Olha só, a gente vai operar com números racionais, beleza? Então, continua comigo aí na tela. Vamos começar com a adição e a subtração, beleza? Olha só, para somar ou subtrair frações, precisamos ter o mesmo denominador. E como fazer isso, né? A gente encontra o mínimo múltiplo comum dos denominadores para usá-lo como novo denominador. E aí a gente ajusta os numeradores e então somamos ou subtraímos. Por exemplo, 1/2 mais 1/4, né? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4, certo? E aí eu tenho que 1/2 equivale a 2/4 por frações equivalentes e 1/4 equivale a 1/4. E 2/4 mais 1/4, 3/4, certo? Agora, se eu pegar os números racionais na forma decimal, o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar as vírgulas e efetuar a operação normalmente, certo? Então, se eu tiver 1/3 e 5/10 mais 25 centésimos, a hora que eu alinhar as vírgulas, eu vou obter 1/3 e 75 centésimos, beleza? Bem, a multiplicação. Como fazer, né? A gente multiplica os numeradores das frações e os denominadores, certo? É direto. Por exemplo, 2/3 vezes 4/5. Então, seria 2 vezes 4, que seriam os numeradores, e 3 vezes 5, que seriam os denominadores. Isso daria 8/15 avos, tá bom? E com decimais, como que funciona, né? Multiplicamos como se não houvesse vírgula, e aí no final, depois a gente coloca a vírgula no resultado, contando o total de casas decimais dos fatores. Por exemplo, olha só, 1/3 e 5/10 vezes 2/10, eu multiplico o normal, 15 vezes 2 sem a vírgula, daria 30. E aí eu junto as casas decimais. O primeiro número tem uma casa decimal, o segundo número também tem uma, então meu resultado vai ter 2 casas decimais, beleza? E a divisão? Bem, para dividir frações, a gente repete a primeira, isso é uma regra, tem mais regras, né? Isso é uma das regras. Multiplicamos, então, pelo inverso da segunda. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Como fazer? Se eu tiver a fração A sobre B dividido por C sobre D. Repete a primeira fração A sobre B e a segunda fração a gente inverte. O D vira numerador e o C denominador. Tá bom? Olha um exemplo. 1/2 dividido por 3/4. Seria 1/2 vezes, inverte a segunda, 4/3. Ficaria 1 vezes 4, que dá 4, e 2 vezes 3, que dá 6. 4/6. Simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 2, daria 2/3. E com decimais? Podemos transformar em fração ou simplesmente mover a vírgula ali, tá bom? Olha só. E a potenciação? Seria uma multiplicação de fatores iguais. E como fazer? A base ela é multiplicada por ela mesma quantas vezes indicar o expoente. Por exemplo, em fração, se eu tiver 2/3 ao quadrado, então eu tenho 2/3 vezes 2/3, que daria 4 números, tá bom? E cuidado com os sinais. Um expoente negativo vai inverter a base. Por exemplo, se eu tiver A elevado a menos N, isso seria 1 sobre A elevado a N. Olha um exemplo. 1/2 elevado a menos 2. A mesma coisa de inverte a base, 2 sobre 1 elevado a 2 positivo. 2 sobre 1 é 2. E 2 elevado a 2 dá 4. E por último, a radiciação, as raízes, né? Que vai ser a operação inversa da potenciação. Por exemplo, encontrar a raiz quadrada de um número é perguntar qual número elevado ao quadrado resulta nisso. Por exemplo, A sobre B, a raiz quadrada de A sobre B. Você pode calcular a raiz de A sobre a raiz de B. Exemplo, 9/16 avos. Qual é a raiz de 9/16 avos? Seria a raiz de 9 sobre a raiz de 16. A raiz de 9 é 3 e a de 16 é 4. Bem legal e bem simples, não é isso? Bem, aplicações do dia a dia, né? Olha só, a gente pode usar isso em escalas, em mapas, que é uma fração que relaciona a distância no mapa com a distância real,
podemos usar em porcentagem, porcento significa por 100. 25 é o mesmo que 25, 25% é o mesmo que 25 centésimos em fração ou em número decimais, beleza? Usamos para calcular descontos, juros e por aí vai. Tem também as dízimas periódicas, que são números decimais com uma repetição infinita depois da vírgula ali à sua direita. Podemos transformá-las em frações geratrizes para facilitar os cálculos também. Tranquilo? Bem, o desafio, a grande aventura do mapa do tesouro. Instruções. Olha só, vocês foram contratados para decifrar o mapa de um tesouro pirata. E aí, para encontrar a localização exata, devem resolver uma série de problemas. Beleza? Eu sugiro que aí na sua escola vocês formem duplas e tentem resolver esse desafio e boa sorte. Olha só. Etapa 1, a escala do mapa. O mapa tem uma escala de 1 por 500 mil. Ou seja, cada 1 centímetro no mapa vai valer 500 mil centímetros real. E se no mapa a distância entre a praia do Corpo Seco e a Cachoeira da Prata é de 3,5 centímetros, qual é a distância real em quilômetros? Dica, lembre-se que 1 quilômetro vale 100 mil centímetros, tá bom? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver essa daí, beleza? Então, resolvendo, olha só, eu tenho aqui 3,5 vezes 500 mil, já que cada 1 centímetro vale 500 mil. Quando eu fizer essa conta, eu vou obter 1.750.000 centímetros, beleza? E aí, se eu dividir por 100 mil, já que cada 1 quilômetro vale 100 mil centímetros, eu vou obter 17,5 quilômetros. Então, a resposta, a distância real é de 17,5 quilômetros. Vamos para a segunda etapa do nosso desafio, a chave do baú. O baú do tesouro está trancado com um código. O código é o resultado da seguinte expressão, 1/2 mais 75 centésimos, tudo isso dividido por 5/6. Encontre o código e escreva-o na forma decimal. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver essa aí também, tá bom? Bem, resolvendo, olha só, 1/2 é a mesma coisa de 5 décimos. Então, beleza? Então, se eu somar 5 décimos mais 75 centésimos, eu vou ter 1 inteiro e 25 centésimos dividido por 5/6. Bem, transformando 1 inteiro e 25 centésimos em fração, ficaria 125 centésimos dividido por 5/6. E aí, aplicando a regrinha lá, eu teria que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra. Então, ficaria 125 centésimos vezes 6/5. Bem, fazendo as continhas e simplificando, ficaria 3/2, que seria 3 dividido por 12, que daria 1 inteiro e 5 décimos. Então, a resposta seria, o código é 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. Bem, a terceira etapa, a divisão dos espólios. Bora só. Vocês encontraram o tesouro. Era uma arca com 120 moedas de ouro, seguindo as regras piratas. 1/3 das moedas é para o capitão, vocês. 25 das moedas são para a tripulação, que será doada para a escola. O restante deve ser reinvestido para a próxima aventura, ou seja, guardado. Quantas moedas cada parte recebeu? O capitão, a tripulação e o reinvestimento. Tá bom? Vamos. Pause o vídeo e tenta resolver essa aí também. Então vamos para a resposta agora. Olha só. Começando pelo capitão, né? 1/3 das moedas. Seria 1/3 vezes 120, que daria 40 moedas. A tripulação seria 25%. Seria 25 centésimos vezes 120, que daria 30. E o reinvestimento, né, o restante seria 120 menos os 40 do capitão e os 30 da tripulação, certo? Isso daria 50 moedas, beleza? Então, a resposta, o capitão ficou com 40 moedas, a tripulação com 30 moedas e um reinvestimento com 50 moedas. Bem legal, né? Agora, olha só, a etapa 4, que é o enigma final, vai tratar de potenciação e radiciação. Dentro do baú havia um pergaminho com um último enigma para encontrar um diamante escondido. O diamante está enterrado a uma distância, em metros, da grande árvore que é igual à raiz quadrada da área do jardim secreto.
Sabe-se que o jardim é um quadrado com lado mediano 2/5 de metros. Então, qual é a distância que vocês devem caminhar da grande árvore para encontrar o diamante? Tá bom? Use raiz quadrada de 4 igual a 2 e raiz quadrada de 5 igual a 5. Então, pausa o vídeo e tenta resolver. Vamos lá para a resposta, então? Olha só. A distância seria a raiz da área, né? Olha só. Raiz quadrada de 4 sobre 25, que é a mesma coisa de raiz de 4 sobre raiz de 25. Raiz de 4 é 2, a raiz de 25 é 5. Então, daria 2/5 do metro. Beleza? Então, a área do jardim, ou seja, o quadrado, seria... Vamos lá. A distância é de 2/5 de metro, ou, se você dividir 2 por 5, 4/10 do metro. Como que eu calcularia essa área? Olha só, a área de um quadrado é lado ao quadrado, então seria 2/5 ao quadrado, que daria 4 sobre 25 metros quadrados. Beleza? Bem, a nossa atividade lúdica, eu deixei para vocês aí na tela um QR Code, para você fazer a leitura e jogar em casa também, né? Vamos começar ela aqui então com vocês. Eu tenho aí 10 cartões, eu posso abrir aleatoriamente qualquer um. Vou começar pelo 1 aqui, ó. Qual é o resultado da multiplicação? 4/10 vezes 5/10. É igual a 2/10? Sim ou não? Se você fizer a continha, você vai ver que sim, né? Vou abrir mais um aqui rapidinho e vou deixar os outros para vocês fazerem em casa aí, tá bom? Olha aí, a número 2. Calcular 50% de um valor é o mesmo que dividir esse valor por 2? Sim, tá bom? Toda vez que você for calcular 50% de um valor, basta dividir esse valor por 2, beleza? Bem, o que aprendemos nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho um resumo do que nós vimos aqui, sobre as principais operações com números decimais e praticamos com uma atividade lúdica que eu deixei para vocês terminarem aí na casa de vocês. A nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima.